Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Vamos ter uma participação hoje do grupo que está aqui presente. Eu vou dar boa noite a todos, eu quero ouvir eles para que a voz possa sair. Boa noite a todos. Boa noite. Olha aí, para vocês sentirem a vibração aqui do nosso ambiente. Hoje, exatamente 30 de setembro de 2022, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Livro dos Médios. Nós estamos na segunda parte, capítulo 23, intitulado Obsessão. E hoje nós iremos iniciar o item 242. Nós estamos ainda no auditório da Melo e vamos continuar aqui sexta-feira. E carinhosamente a gente passou a chamar o auditório de Irmão Melo. Então estamos no Irmão Melo, né? Porque a gente sabe da assistência espiritual que também aqui existe. Então vamos envolver a nossa Mita para fazer a nossa prece de gratidão. Graças te damos, Senhor Jesus, pela oportunidade do estudo, do encontro, da alegria, da amizade renovada. Ajuda-nos a compreendermos as tuas lições, a compreendermos essa doutrina que nos ajuda a entendermos o sentido da vida, o porquê de estarmos aqui, qual o nosso objetivo. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos ajeitar nossas veredas, termos boa vontade e caminharmos cada dia mais até Ti, que espera por nós, hoje e sempre, que assim seja. Aproveitando, quero mandar um abraço para o Omar Sobral, da Paraíba, que escreveu uma mensagem muito linda. Não sei se estou obsidiado, pois eu nunca gostei de estudar. KKKKK. E agora conto os minutos e segundos para estudar a doutrina. Nesse instante estou aprendendo com a equipe do AOS o livro dos médios, o livro dos espíritos e os mensageiros. Se estiver obsidiado, estou amando. Tá super obsidiado do bem. Continue assim. Beijos. Que mensagem carinhosa, Omar. Receba um abraço de toda a equipe, essa família que Jesus convidou para juntos estudarmos e temos assim a alegria realmente, temos a alegria de poder compartilhar com todos vocês e essa família cada vez vai crescendo um tanto mais. Mas a lição do Cristo é apaixonante. A doutrina espírita, na condição de uma terceira revelação, ela, quando estudada verdadeiramente, ela nos fascina. Ela realmente nos faz assim apaixonados. Então eu não digo que você está obsidiado, mas eu digo que tu estás apaixonada. E essa paixão, à medida que a gente vai estudando, a gente vai refinando e vai se tornando um verdadeiro amor. Então, muito obrigado pela sua mensagem, seja muito bem-vindo à família EOS Manaus, que agora é EOS Mundo, né? Então, vamos lá, um abraço a todos vocês que sempre deixam mensagens tão carinhosas no nosso canal. A Carlinha quer falar. Não, é brincadeira. É só pelo teu das mensagens vai acabar sendo o canal SOS, né? Porque todo mundo está sendo salvo. Todo mundo, não foi à toa a EOS, né? Vamos lá então no item 242, intitulado Obsessão, segunda parte, capítulo 23. Nós estamos na subjugação. A obsessão, como dissemos, diz Kardec, é um dos maiores escolhos da mediunidade e também um dos mais frequentes. Por isso mesmo, nunca serão demais os esforços que se empreguem para combatê-la, visto que, além dos inconvenientes pessoais que acarreta, é um obstáculo absoluto à excelência e à veracidade das comunicações. Olha o que ele coloca, que é um obstáculo absoluto à excelência e à veracidade, a verdade realmente das comunicações. Sendo a obsessão, seja qual for o grau em que se apresente, resultado de um constrangimento, e não podendo este ser exercido jamais por um espírito bom, porque nós já aprendemos que espírito nobre respeita a lei do livre-arbítrio.
Espírito inferior não respeita, ele se impõe. Jamais por um espírito bom. Conclui-se que toda comunicação dada por um médium obsidiado é de origem suspeita e não merece nenhuma confiança. Se, por vezes, se encontra nela alguma coisa boa, que se retenha o que for bom e se rejeite tudo que pareça simplesmente duvidoso. Então, um médium obsidiado não é de se confiar nas comunicações. Então, um médium obsidiado, ele já falou aqui atrás. Aqui é o caso da subjugação, mas ele já falou do fascinado. Ele está certo, as melhores comunicações são a dele, ele é o único médium, ele é o melhor médium. Ninguém tem o direito de criticar as comunicações que vêm através dele. Lembra? Ele foi dando todas essas características. Aí ele vem agora. Se, por vezes, se encontra nela alguma coisa boa, que se retenha o que for bom e se rejeite tudo que pareça simplesmente duvidoso. Item 243. Reconhece-se a obsessão pelas seguintes características. Agora ele vai esmiuçar bastante. Qual as características de um ser obsidiado? Primeiro, persistência de um espírito em se comunicar, queira ou não o médium, pela escrita, pela audição, pela tipitologia, que são as pancadas, e etc., opondo-se a que outros espíritos o façam. Então, é característico, o espírito tomou conta do médium, só ele se comunica e independente se o médium quer ou não, ele está lá. Ficou claro isso? Segundo, ilusão que, não obstante a inteligência do médium, o impede de reconhecer a falsidade e o ridículo das comunicações que recebe. Então, apesar da inteligência racional do médium, perante as comunicações, ele não raciocina, ele não consegue refletir e ver o ridículo do que aquele espírito está falando e está propondo. Cecília tem uma dúvida. Onde a médium, ela dizia que ela tinha um mentor espiritual e que ela comunicava mais porque, através desse mentor, porque era o mentor espiritual dela. E isso foi assim posto como uma coisa muito boa e relevante para todo o grupo. Olha, diz os espíritos assim, ó, chama do que tu quiser, desde que você entenda. Eu posso dizer que é um mentor e eu posso dizer que é Emmanuel, que é Bezerra de Menezes, não importa. Eu tenho que avaliar o conteúdo. E se eu quero comunicar, ele permite, né? Também tem, que ele fala assim, independente do querer do médium, né? Mas assim... Não é dominado. Se é dominado é uma obsessão. Então aí porque é uma coisa que te toma. Se te toma, isso é uma obsessão. Isso não é uma comunicação de um espírito nobre. O espírito nobre jamais vai fazer isso. Mas aqui ela está tratando o caso de alguém dentro da instituição que fala que é o mentor dela e esse mentor dava o quê? Orientações. É isso, Cecília? Dava ali orientações. Ok. A pergunta é: eu não posso perder a lógica, o bom senso e o raciocínio só porque alguém falou que era um mentor. Então, o que o professor Allan Kardec sempre está nos chamando é a razão, a lógica e o bom senso. Porque o fato de nós falarmos é um mentor ou usarmos qualquer nome pomposo, você passa a aceitar tudo que aquele espírito fala como se fosse verdade. Então, nós temos que estarmos muito atentos ao conteúdo, aos pormenores, a cada vírgula, para nós não sermos ludibriados. Esse aqui é o perigo. Então, volto a repetir.
Nós já aprendemos que quanto mais evoluído o médium moralmente, maior a evolução do seu guia espiritual. Então, uma coisa é ouvir um mentor de um Chico Xavier, que é um espírito encarnado, era nobre, moralizado, exalava o bem. Então ele, com a sua boca limpa, podia ter a companhia de um Emmanuel, de um Dr. Bezerra de Menezes e tantos outros. Entende? Então eram textos belíssimos. Então é isso que a gente não estuda para isso, que esses espíritos nobres, eles não usam boca suja. Então, o que nós temos que entender aqui? Hoje, quando eu falo em mentor espiritual, eu penso nas obras básicas, me perdoe. Hoje, para mim, mentor espiritual é o trabalho que Kardec fez. Porque são grandiosas as lições que tem aqui. Pautado nisso aqui, porque às vezes pode ser vaidade do espírito comunicante ou vaidade do médium também. O mentor é o Cristo. As obras básicas é um guia enorme para a gente. Porque essa vaidade é meu mentor, minha mentora, meu isso, meu aquilo. Então, às vezes, é muito vaidade. Então, a gente tem que ter muito cuidado, meus amigos. Lembra sempre aquilo que eu falo em mediunidade. Nós temos que reconhecer que nós somos estudantes. Nós estamos ali engateando, quando se fala de médium. Ali, ó, engateando. O grupo percebendo que existe que o médium é auxiliar, o que fazer? O papel aí é do dirigente. O dirigente. Por isso que cada grupo de reunião mediúnica, ele tem um dirigente. E o bom senso nos diz que o dirigente tem que ser alguém que estude bastante, que tenha bastante bom senso e que se esforce para ser um ser humano bom. Isso é o primeiro, entendeu? Então você imagina que tem instituição espírita, ali grupinhos, que daqui a pouco um está namorando com o outro, um está paquerando o outro, acabou. Um está com fofoquinha para um lado, o outro está com fofoquinha para o outro. Tem dirigente que tem preferência pelo médio tal, já foi, acabou esse grupo. Está todo mundo obsidiado, não tem moral para isso. Então, num grupo sério, verdadeiramente, um dirigente autêntico, que tenha a consciência do trabalho que ele se prontificou a realizar, ele vai estudar e ele vai conhecer o grupo dele. Então, ele vai identificar e vai saber tratar dessa irmã ou desse irmão. Se o irmão ou a irmã disser, eu não estou obsidiada, você que está assim, já começar aquela reação, aquela gritaria, pronto, fechou o quadro, está obsidiado mesmo. Porque se não tivesse, a primeira coisa que ele dizia assim, ok, eu vou me prontificar ao tratamento. Eu vou me afastar um pouco, vou me tratar, vou me prestar atenção. Então tu vê que a pessoa aí, né? Agora, se a pessoa já faz disso um escândalo, já briga, se melindra bastante, né? Por conta de ter sido abordada, pronto. Ela acabou de assinar a sua condenação, se assim eu posso dizer, me perdoe. Ou seja, ela acabou anuindo com o quadro que o dirigente realmente colocou, entendeu? Então é para isso, eu sempre digo, gente, centro espírita, trabalho é trabalho. Então, temos que ter um comportamento adequado e estudar. E olha, esses espíritos, eles sabem quem eles podem conduzir, quem eles podem enganar. Eles sabem. Por quê? Porque eles sabem que o grupo não estuda. Eles sabem que o médium é extremamente vaidoso. Entendeu? Que o grupo não estuda. Fica muito mais fácil de manusear o grupo todo. De conduzir. Da mesma forma que ele sabe quando tem um dirigente sério, quando tem um grupo que se reúne, que verdadeiramente estuda, um grupo que não aceita tudo como verdade. Ele diz, não, nem adianta ir lá, porque esse povo ali, esse povo estuda demais, eles não entram. Por quê? Porque eles vão perder tempo lá.
Entendeu? Então eu bato sempre na tecla. Hoje, na nossa condição de nível moral que nós estamos, o melhor é estudar a fonte que nós já temos desse trabalho que foi realizado, porque aqui tem tudo. Gente, nenhum mentor hoje vai trazer qualquer lição maior do que o que está nesses livros. Esse trabalho foi feito, por quê? Porque eu tinha um médium espetacular, que na época, que no caso Franciscano de Xavier, que são as obras subsidiárias. E aqui eu tinha um bom senso encarnado, que era Kardec, na obra da codificação. Quantos textos ele não pegou? De médio de tudo que era lado. Quantos ele não deixou de publicar? E quantos ele melhorou para apresentar? Porque eu tinha um homem moralizado, culto, dedicado, que fez esse trabalho. Quer mentor melhor do que esse? Bem acompanhado. Muito bem acompanhado. O homem foi designado para isso. O nosso irmão Wesley quer perguntar. Essa abordagem que o dirigente tem que fazer é numa reunião com os próprios trabalhadores na mediúnica? Deve ser. Deve ser. Ele pode até tentar primeiramente em particular, mas vai chegar uma hora que ele vai ter que formar o grupo. É por isso que o grupo ele é um ser coletivo. Agora, para o dirigente abordar, como bem diz Kardec, a gente vai aprender aqui, ele primeiro tem que fazer uma autoavaliação. Eu tenho condição moral para isso? Entende? É por isso que a gente fala, para um dirigente abordar isso, ele tem que estar muito bem consigo mesmo, ele tem que estar muito bem moralmente, porque ele também pode estar sendo obsidiado para afastar um trabalhador. Então é algo muito intricado. Por exemplo, Cecília, o que aconteceu foi que o grupo se dividiu, sem se declarar, né? Mas subliminarmente o grupo estava dividido, os que apoiavam e os que não apoiavam. Quer dizer, praticamente as coisas estavam desfeitas, né? então você já percebe que disseminou o mal dentro da instituição. Tudo que divide não é de Deus. E aí entra aquele ponto da vaidade. Vocês acham que nós aqui não temos irmãos do mundo espiritual que coordenam esse trabalho? Alguém tem dúvida disso? Precisa estar aqui o meu mentor, isso. Às vezes eu brinco, né? Às vezes eu dou uma brincada, obrigada. Então, porque a gente sabe que tem, mas eu não vou ficar estimulando, porque o meu mentor espiritual está aqui nesse momento, me informando. Isso é vaidade. Mas eu quero dizer que ele dá mais cola para ela do que para nós. A mais necessitada eu, né? Sou a mais burrinha. Eu que dou mais trabalho para eles. Aí eles têm que dizer, não é isso, Conceição, não é isso. Coitado, eles ficam desesperados, mas eu me esforço. Então não precisa. Então muitas vezes é o quê? Vaidade. E o que o livro dos médiuns diz? Qual é a maior queda do médium? Vaidade. Mas o melhor de tudo, assim, eu acho que o dia que nós entendermos, nós os terrícolas, a nossa condição moral, que não é nada boa, e começarmos a entender que o que nós estamos fazendo, quando se fala de mediunidade, é alfabetização, aí a gente vai começar a progredir. Porque nós achamos que a mediunidade que nós exercitamos na Casa Espírita já é a mediunidade do nível de um Chico Xavier. Aí a vaidade toma conta e a gente se quebra e quebra feio. Porque o buraco da vaidade é enorme. Engole muita gente. Então, se eu refletir, se eu pensar o que eu estudo de mediunidade e o que eu exercito de faculdade mediúnica, isso é alfabetização. Eu estou começando a dar os primeiros passos, independente se eu sou psicofonia, se eu sou psicografia, se eu sou vidente, o que for, é um princípio, é um início. Terceiro, crença, acreditar na infalibilidade e identidade absoluta dos espíritos que se comunicam e que, sob nomes respeitáveis e venerados, dizem coisas falsas e absurdas.
Então, o fato de você acreditar que o espírito comunicante, através de você, o que você chama de mentor, ele está sempre certo. Pronto. Isso também é uma característica do médium obsidiado. Gente, o que Chico fazia? Ele recebia todo aquele material, ele levava o livro para a Federação Espírita Brasileira, na época, aqueles homens ali, né, na presidência, o Vantuil, né? Então, aquela turma toda intelectual. E ali eles iam passar a limpo, eles iam ler ponto a ponto. E ele colocava, leiam, vejam, avaliem. Ele não chegava lá dizendo, olha, trouxe aqui para editar e publicar. Então, um médium que verdadeiramente, ele se coloca nessa condição, avalie. Qual o caminho hoje menos perigoso? Se eu estou exercitando mediunidade, eu vou ter a pretensão de publicar algum livro? Pronto, acabou aí. Não precisa. Eu vou avaliar ali, mas na condição de um estudante. E não de alguém que vou publicar livro. Olha a quantidade de problemas que você já cortou aí de início. Então eu tenho que entender que o que eu estou escrevendo aqui é exercício. Eu devo ter uns 4 cadernos de psicografia. Tem mensagem que eu acho linda que está lá. Mas tu acha que eu vou publicar? Eu não vou. Estava aprendendo, eu sou aprendiz e continuo sendo aprendiz. Porque o espiritismo não precisa de livros novos. Nós temos toda a base do espiritismo, com um trabalho absolutamente espetacular de Allan Kardec, e temos as obras subsidiárias, 400, pensa, gente, é muita obra, só tu raciocinar aí, só isso aqui, tu raciocinar só um tiquinho, tu vai dizer assim, a obra não precisa mais não, o que nós precisamos é estudar. Já estudamos os mensageiros, estudando 3 vezes. Agora essa é a terceira. Para mim está cheio de novidade lá dentro. Então são 400 obras que eu posso ler e reler. Eu já não sei mais quantas vezes eu estudei Paulo Estevam. Renúncia eu estou refazendo no canal, estou estudando no canal. O tanto de informação que eu tenho aprendido com o padre Damiano. Então me conta se a gente não tem obras, gente, espetaculares. Só para a gente estudar. 4. Confiança do médium nos elogios que ele fazem os espíritos que por ele se comunicam. Esse daí é para acabar, né? Então o espírito vem, você é um excelente médium. É um espetáculo a sua faculdade. Você tem uma missão maravilhosa. Gente, sabe qual é a nossa maior missão? Pronto, a Lígia já sabe de cor, né, Lígia? Nos tornarmos seres humanos melhores. Essa é a nossa maior e única missão. Porque se eu me torno um ser humano melhor, eu sou um excelente pai, uma excelente mãe, um excelente irmão, uma excelente irmã, um excelente filho, uma excelente filha, um excelente pai, tudo. Um excelente esposo, tudo. Um excelente funcionário, um excelente chefe, tudo. Resolveu. Nada de elogios. Fuja de elogios. Uma coisa é eu chegar e dizer, Mita, o trabalho que vocês estão realizando está muito bom. Que legal, continua. Isso é elogio? Isso é o quê? É um estímulo, é um incentivo. É dizer, continuem, está valendo a pena, isso está me ajudando muito. Mas o que eu elogio? Mita, tu é o máximo. Olha, nossa, tu fala muito melhor do que a Conceição, nem se compara. Conceição troca o R por S por B, meu Deus. Então, o elogio é isso. O elogio, você mexe com a vaidade do ser humano. Esses espíritos nobres, eles não elogiam porque eles sabem que nós somos criaturas o quê? Vaidosas. E que um elogio é álcool no fogo. Então, uma coisa é incentivar o trabalho. A outra coisa é derramar purpurina. Você é melhor.
Não tem ninguém igual. Teu isso, aquilo. E a pessoa vai o quê? Se sentindo. Quinto, outro ponto. Disposição para se afastar das pessoas que podem dar-lhe conselhos úteis. Então, de repente, a Mita é aquela pessoa que estuda e tal, tá ali lutando, e ela dá uma dica da outra, a Carla tá obsidiada. Eles vão fazer de tudo para a Carla ficar bem longe da Mita. Por quê? Porque a Mita vai atrapalhar o serviço deles. Então, a Carla vai começar a sentir antipatia pela Mita. 30 anos de espiritismo, eu já vi muito isso. Antipatia, já vai incomodar, o olhar incomoda, a voz incomoda, tudo incomoda. Você quer estar bem longe, mas isso é uma ação obsessiva. Porque a pessoa está te instruindo. E uma pessoa instruída, ela deixa de ser marionete na mão desses espíritos. Ficou claro isso? Vamos dar uma paradinha aí? Foi bom? Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Diz os espíritos assim, ó, chama do que tu quiser, desde que você entenda. Eu posso dizer que é um mentor e eu posso dizer que é Emmanuel, que é Bezerra de Menezes. Não importa. Eu tenho que avaliar o conteúdo. Então, o que o professor Allan Kardec sempre está nos chamando é a razão, a lógica e ao bom senso. Nenhum mentor hoje vai trazer qualquer lição maior do que o que está nesses livros. Esse trabalho foi feito por quê? Porque eu tinha um médio espetacular. Que na época, aqui, no caso, Francisco Cândido Xavier, que são as obras subsidiárias. E aqui eu tinha um bom senso encarnado, que era Kardec, na obra da codificação. Então você já percebe que disseminou o mal dentro da instituição. Tudo que divide não é de Deus. E o que o livro dos médios diz? Qual é a maior queda do médio? Vaidade. Porque nós achamos que a mediunidade que nós exercitamos na casa espírita já é a mediunidade do nível de um Chico Xavier. Aí a vaidade toma conta e a gente se quebra e quebra feio. Porque o buraco da vaidade é enorme. Engole muita gente. Gente, sabe qual é a nossa maior missão? Pronto, a Lígia já sabe de cor, né, Lígia? Nos tornarmos seres humanos melhores. Essa é a nossa maior e única missão. Porque a pessoa está te instruindo. E uma pessoa instruída, ela deixa de ser marionete na mão desses espíritos. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Então, assim, agradecemos a Deus, nosso Pai. Agradecemos a Jesus, o amor de nossa vida, e aos nossos amigos espirituais aqui presentes. Graça te damos, Senhor.